Simone, quero agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios. Muito obrigado por dividir esse assunto com a gente nesta manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas e todes. É com muito prazer que eu venho a essa rádio, né? Para a gente esclarecer um pouquinho de algumas dúvidas, né? E falar sobre o Dia da Visibilidade, né? A importância que teve essa data de 28 de junho no mundo, porque é uma data internacional. Sim. É uma data que ela não teve o Standwell também aqui no Brasil, mas foi na década de 80 e essa foi na década de 60. Que foi em Nova York, né? Foi em Nova York, na cidade de Standwell. Existia um barzinho já, onde eles se encontravam às escondidas para trocar, formar políticas públicas voltadas para a população LGBT na época, lá nesse barzinho. E as represálias militares, né, os policiais, começaram a dar batidas, fazer... começou a retalhar eles lá, até que em 28 de junho de 1969 acontece um fato muito triste para nós, né? Onde foram mais de 10 dias de luta entre militares e LGBTs defendendo a causa, e aí surge hoje o Dia da Visibilidade, no dia 28 de junho de 1969. Aqui no Brasil também nós tivemos o dia... Que foi um fato parecido? Que foi um fato parecido. Isso foi aqui em São Paulo, né? E aqui era um movimento das lésbicas, e elas criaram também, um jornal onde onde elas faziam comentários, onde elas conseguiam chegar a essa população. E aí, eu não estou achando o nome do jornal, é um nome estranho. Sim, sim. Só para a gente relembrar. E eu sei que tem essa importância também, que existiu aqui que também foi criada uma força em prol à comunidade também. Em prol à comunidade. Houve uma luta por conta disso, desse acontecimento aqui no Brasil também, né? Sim, no Brasil. E foi aqui no nosso estado, né? No estado de São Paulo. Lembrando até que essa data, né, do dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é uma data importante na luta, né, por respeito, igualdade de direitos e visibilidade das pessoas que fazem parte, né, dessa comunidade. E o objetivo da data é celebrar a diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero, reforçar a luta contra a LGBTfobia e promover o respeito, empatia e inclusão. Antes da gente voltar novamente para essas informações que resultam da data, eu gostaria de saber de você, Simone. Primeiro, o seu gênero, você é travesti, isso? Eu me considero travesti. Sim. Como foi ao longo do tempo? Você é conhecida em Capivari muito tempo como Marcelo do Museu, não é? Sim. Como foi essa transição? Como foi tudo isso na sua vida? O início, a questão de preconceito que você sofreu aqui em nossa cidade? Olha, Jean, falar dessa parte, né, me emociona muito. Porque não que eu nunca sofri homofobia. Sim, existe o preconceito, existe sim a desigualdade, mas eu sempre fui uma pessoa bem respeitada, sempre tive meu posicionamento, sei entrar, sei sair em todos os lugares, então eu ergo essa bandeira hoje. Quem quer respeito tem que respeitar primeiro, né? Eu acho que o importante é o respeito. Enfrentamento não leva a ninguém a lugar nenhum, não é? Então eu nunca enfrentei. Eu trago comigo um legado desde
desde muito novinha, hoje eu tô com 53 anos, mas eu me travesti com 18 anos, né? Então, e eu achei muito pertinente da organização da parada LGBTQIA+, de São Paulo, né? A Associação da Parada Gay de lá, falar da idade, né? Porque no Brasil a gente tem uns dados muito tristes, né, nesse fato, que nós, as travestis, as transexuais, né, as pessoas que vivem na pista, que vivem de programa, né? Sim. Porque a sociedade ainda não consegue ver eles como profissionais, né? Grande parte. E nós temos, assim, um índice muito alto de homofobia, né? No caso, aqui em São Paulo, nós tivemos, no ano de 2024, foram 230 casos de homicídio no estado de São Paulo. Né? Contra pessoas LGBTQIA+. Contra pessoas LGBTQIA+. Então é um dado assim muito triste e São Paulo lidera. Tanto é que hoje eu estou com a camiseta, né? Sim. Eu participei desse movimento. É lei estadual, né? Essa foi a primeira lei estadual que teve aqui no estado de São Paulo, que São Paulo foi o segundo estado do Brasil a aderir a essa lei. A lei 10.948 de 2001, que é a lei contra a homofobia do Estado. Mas hoje, Jean, nós temos também, também participei desse movimento lá em Brasília, do Disque 100. O Disque 100 nada mais é do que é um programa do governo federal que tem eles registram todo tipo de preconceito, racismo. Então você liga nesse Disque 100 e eles vão, você liga, eles vão dar a sigla que você quer. Ali você pode registrar tanto homofobia, você pode registrar maus tratos de criança, maus tratos de idosos, todo tipo de preconceito, racismo, né? Que ainda pendura bastante, né? E tanto é que no federal, a primeira criminalização, nós entrávamos na lei do racismo. Porque não tinha específica. Não tem até hoje específica. Está tramitando no Congresso uma lei, né? A nível Brasil, no caso. Porque no Brasil, aqui a gente está falando da estadual, né? Isso é Brasil, mas até agora, hoje a gente já entra no Maria da Penha, né? Por causa da resignação, que também é outra coisa que eu quero falar sobre a resignação e explicar o que significa resignação. Mas hoje a gente consegue já entrar com a Maria da Penha, já entra nessa do racismo, e existe essa nova lei, é uma lei que está tramitando no Congresso desde 2016. É a lei, o PL 12206, Lei Anti-Homofobia. Ela está, esse projeto de lei na data de 2006, tá? Então a Câmara, eles vão protelando, então gera polêmica, eles voltam, daí vai para votação de novo, volta, e enquanto isso nós temos esse índice alto de morte, criminalidade, né, de homofobia, LGBTfobia também. LGBTfobia total. Até no meio disso tem a sigla, que a sigla ela vem aumentando a cada ano que passa. Ela começou, acho que com GLS, né, gays, lésbicas, simpatizantes, isso. E agora ela chegou na LGBTQIA+. Sim. Que o mais, eu vou até passar aqui tudo o que significa, só pra gente entrar nesse assunto. Significa lésbica, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo, assexuais, e o símbolo mais engloba outras identidades que não se encaixam nessas categorias, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O que acontece é que esse aumento acaba gerando no Brasil, ao invés de ser uma coisa positiva, se você enxerga também algo negativo por parte, que as pessoas fazem piadas.
porque vai aumentando. O que você acha disso tudo, dessa situação, dessa mudança de aumento de siglas? Eu acho assim, já não, como a gente já havia dito, aumenta-se sim as siglas. Eu também, eu acho um pouco, né, um pouco sem sentido, né? Exagerado, às vezes. Exagerado, né? Mas assim, como eu quero respeito, eu tenho que respeitar também. Essas siglas, elas vêm aumentando devido às pessoas não se sentirem representadas dentro da sigla. Entendi. Né? Então eu acho que assim, a representatividade é muito importante. Tá? Então, por isso que vem aumentando cada dia mais. A sexualidade, ela está bem diferente hoje, né? São gêneros que vão aparecendo que a gente às vezes não sabe identificar o que é, né? Então, neste sentido, eu tenho um grande respeito. Sim. Mas assim, realmente, a gente sofre com essas piadinhas, sim, né? E que as pessoas entendam, né? Quem não se sente representados, que sejam representados por uma sigla, mas uma sigla não vai nos fazer nada. Até você comentou sobre a resignação sexual, né? Como que foi a sua? Você pode contar? Posso. A resignação foi uma lei de 99, na verdade, lei de resignação. O que é resignação? É a pessoa que não se identifica com o sexo de nascença e ela troca, né? Então, a lei, no começo, ela valia só para as transexuais, porque daí teriam que passar pelo SUS, tinha que passar por psicólogos, psiquiatras, era tudo feito, era tudo um processo. Então ela não atendia as travestis. Sim. Porque eles entendiam que a travesti, ela só se transformava, ela se vestia. Sim. A trans, o que é um trans? Uma trans é assim, vamos pôr que nem eu nasci homem, mas eu não me identifico homem, eu tenho uma mente de mulher, então eu tenho conhecimento, que eu já viajei muito pelo Brasil, de trans que nem se higieniza, já, para você ter uma ideia, por repúdio ao sexo dela. Entendeu? Então isso daí gera um conflito muito grande, muito grande. E é o que não acontece com a travesti. A travesti, ela se entende, ela se modifica, ela... Só a vestimenta basta, isso, só a roupa? Não, ela se identifica, ela põe... Eu pus prótese, eu fiz silicone, eu tenho silicone, né? Eu deixo meu cabelo crescer, eu me vejo, mas eu me entendo com o meu sexo. Eu não tenho conflito com o meu sexo. O meu sexo para mim é normal. Sim. Agora a trans não, o trans eles não aceitam. Eles não têm eles não conseguem aceitar, né? Mas isso é coisa que é própria do ser, né? Sim. É questão da pessoa daí, né? Questão da pessoa. Aí em 2020 entra-se uma resolução no meio dessa resignação, né? A resolução 78, que daí nós não sentíamos também, porque mesmo com o corpo transformado, o que estava acontecendo? Estava tendo muita evasão em caso de saúde, principalmente, porque você está numa sala de espera, cheio de gente esperando, né? E de repente o médico sai de lá do consultório e vem, chama o Joãozinho, levanta a Maria. Entendi. Entendeu? Ou chama a Maria, levanta o Joãozinho. Então muitas de nós não íamos aos médicos devido a esses constrangimentos também, né? E aí conseguimos a resolução 78, que também faz a resignação. A resignação, na verdade, é a troca de todos os teus documentos, né? A gente procura um cartório de registros naturais, que aqui em Capivari nós temos, que eu fiz aqui, e aí você vai preencher um formuláriozinho lá,
e você vai dar entrada. Só que é assim, você só pode mudar o pré-nome, o sobrenome não. O sobrenome não pode? Não pode, é só o pré-nome, né? Porque até pode o sobrenome, mas aí você vai ter que entrar na justiça, o juiz vai ter que entender o porquê que você... Porque já aconteceu de trans me abordar e perguntar se podia tirar o nome do pai, por exemplo. O Gagliardi você já tinha, então? O Gagliardi eu já tinha. Sim, aí eu só pude mudar o Simone, né? Sim, daí mudou para Simone. E essa resignação, daí depois dessa trajetória que você vai lá, você preenche esse formuláriozinho, aí eles dão assim, tipo, 15, 20 dias para você voltar. Aí você volta, eles vão dar um protocolo para você. Com esse protocolo, você tem que procurar a Receita Federal, porque você vai ter que dar entrada no seu CPF pela Receita Federal, tá? Que daí seu CPF não vai ser mais com o nome natural de nascimento, vai ser o outro. Então você dá essa entrada na Receita Federal e a Receita Federal ela dá um outro protocolo para você, que você tem que levar esse protocolo novo no cartório, mostrar, e aí sai a sua identidade, sai o registro de nascimento, a troca do sexo. Hoje eu sou do sexo feminino, né? Mesmo considerando como travesti, no meu sexo eu sou feminino hoje. Isso para vocês vai além do constrangimento, é uma realização pessoal também. Sim, é uma realização que é assim, muito importante pra gente, né? Além realmente do pessoal, porque eu não me sinto constrangida, tá? Até hoje me chamam de Marcelo do isso museu. Que eu ia perguntar. Então é tranquila. Até hoje muitos tentam se reeducar. Ai, desculpa, eu posso chamar? Pode, não tem problema, né? Existe pessoas que mudam e não aceita, não admite que usem o nome anterior, né? Respeito. Sim. É que a gente vem de uma sociedade ainda que ainda está aprendendo a como lidar com algumas situações que às vezes a pessoa não tinha isso no passado. E daí às vezes chama ela de ele por força do hábito. E tem pessoas que às vezes nem digo paciência, porque tem gente que fala que às vezes já está cansada de ensinar outras pessoas e ainda ser chamada pelo pronome que não quer ser chamado. Então eu entendo os dois lados, mas eu entendo também de quem tá tentando se adequar e às vezes não faz por maldade, porque tem esse tipo também, você entende, Simone? Que às vezes tem gente que chama por maldade e tem gente que chama por falta de conhecimento. Verdade, isso é fato, eu vivo isso o dia a dia, todos os dias, matando um leão por dia por isso. Até ontem mesmo estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu fiquei sabendo que você mudou de nome, mas eu não consigo chamar você pelo seu nome, tá? Eu falei, não tem problema, né? Me ame como você me conhece. O respeito acima de tudo. Independente de nome, de prenome, não tem problema. Pode me chamar do jeito que você quiser. Eu te respeito e você me respeita também. Então, mas existe também aquela possibilidade. Tem pessoas que até usam isso como argumento de homofobia, sabe? Acha que é um desrespeito tão grande. Não sei, eu não vejo desse jeito, né? Eu não sei se é porque eu já militei muito, né? Conheci vários estados, conheci várias categorias de LGBTs. Eu tive contatos com muitos LGBTs já do estado do Espírito Santo, de Minas. Nós íamos muito para Minas fazer, quando tinha lá mesmo na parada gay, na maior parada gay de São Paulo, a gente participava, eu principalmente tinha que participar porque eu era da executiva do Fórum Paulista LGBT, né? E aí eu ia como representante do fórum e andava pelo estado, que aqui no estado de São Paulo hoje acho que está com 656 municípios, não cheguei a passar por todos. Mas assim, o que a gente fazia? Houve
vezes de eu ir, por exemplo, na Baixada Santista, ir para o Guarujá e chamar os 11 municípios da Baixada para estar num local só. E a gente trabalhar ali com eles. Acontecia isso. Então, tipo assim, vem aqui antigamente, eu seguia sempre a ONG de Piracicaba, a ONG CASV, né? Tanto é que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu conheci na minha vida, eu devo muito à ONG CASV, ao Anselmo, né? Meu grande amigo. E, assim, muito importante, tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu trago de legado, né? Foram quase 20 anos de militância, né? E eu devo à ONG CASV, né? Que foi o meu primeiro contato com a minha população enquanto políticas públicas, né? E até hoje expresso minha gratidão e meu respeito a eles. Perfeito. Dá para entender e perceber pela sua conversa que a palavra é o respeito. Sim. Independente de qualquer coisa, a pessoa tem que te respeitar. Sempre. Porque é difícil, né? A gente até quando vai falar sobre assunto, a gente pisa em ovos. Para não ser deselegante, não falar uma palavra errada ou mal colocada. Porque estamos, igual eu falei, a sociedade vai evoluindo. E as pessoas têm que entender que o que era normal, né, entre aspas, nos anos 90, hoje não é aceito, né? Então as pessoas também têm que se informar para não cometer falhas com pessoas que estão lutando pelo respeito, né? Que você até comentou muito sobre isso. Então eu acho que é isso que a sociedade precisa também aprender, Simone, além das leis que precisam ser feitas para assegurar os seus direitos, mas também a sociedade tentar entender antes de só criticar, ou antes de fazer uma piada, antes de se envolver numa situação que acaba desfavorecendo e até chateando vocês. É uma questão, a questão é que como eu falei, Jean, como você disse, meu slogan é respeito. Por que eu quero respeito? Porque eu respeito, eu respeito você. Eu te amo como você é, né? Então me ame como eu sou, não precisa dormir comigo, ficar comigo, grudar em mim. Sim. Não, me ame como eu sou, só. Não tô pedindo nada mais, não tô cobrando nada, né? Mas ainda estamos nessa luta, é como você falou, as mudanças chegaram, a população não acompanhou, ou está acompanhando agora, recentemente, né? E com isso vem essas siglas e mais siglas e vai mudando e vai transformando. É um agregado? Pode ser que seja, né? Mas para nós, as antigas, a gente viveu uma outra era, uma outra época, né? Nós vivemos um preconceito muito mais latente, né? Nós vivemos a era gay, né? A era da AIDS, né? Onde a gente foi defragado como praga gay, na época. O presidente do Brasil, na época, desculpa, foi em rede nacional e disse que era uma praga gay, isso. Um absurdo, né? E nós vivemos essa era, foi acho que uma das piores fases, né? Foi uma perseguição. Da nossa vida foi isso. As pessoas passavam por nós, cuspiam em nós, sabe? Desviavam, isso doía muito. Isso foi um sofrimento muito triste para nós, para nossa categoria LGBT, né? Mas passamos, superamos, né? Hoje, graças a Deus, está prestes aí a estourar a cura, né? Sim. Que tomara a Deus que quem esteja vivendo hoje, né, tem essa oportunidade de ele alcançar pelo menos a cura, né? Para dizer, eu sou curada. Eu tô curada, né? E não viveu tudo que nós vivemos. Sim. Né? Lá atrás foi bem pior. Hoje
Graças a Deus, assim, com as políticas, é muita briga. A gente foi muitas vezes a gente foi afrontada também. Muitas vezes fomos a Brasília, eles não deixavam a gente entrar no Congresso, sabe? É uma luta de resistência, de muita resistência, né? Eu participei de vários congressos nacionais, onde se encontra os 23 estados. As 23 militâncias dos estados, elas se encontram nesse evento, né? Que é feito anualmente em Brasília, onde a gente vai lá reivindicar políticas públicas, cobrar essa lei de 2006 que não sai do papel. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Enquanto isso, eles estão encaixando nós aqui, encaixando nós ali, né? Isso também é um constrangimento. Tipo, se eu sofrer uma homofobia hoje, a qual eu recorro? A 10.948, tenho a lei a lei estadual também, 10.948, que é essa que eu falei, e a lei de racismo, que é a federal, que é a 7716 de 89. Você fica sem saber para quem pedir ajuda. Entendeu? Então, tudo bem. Hoje, o meu gênero é feminino, tá? Eu posso recorrer a Maria da Penha, né? Posso entrar em qualquer dessas leis, mas especificamente a lei de homofobia, que é a PL 122, está parada em Brasília desde 2006. E essa é a cobrança, esse é o pedido, então? Esse é um dos pedidos que a gente faz, né? Para que saia essa resolução também, porque, como você disse, as mudanças aconteceram e as pessoas talvez não se entendam. Existem situações que, por exemplo, eu já procurei um advogado, ele falou assim, para mim você vai ser sempre Marcelo. Impondo. Para mim você vai ser sempre o Marcelo. Para mim não me interessa o que você fez. Sim. Aí eu falei para ele, doutor, eu preciso que o senhor me respeite como eu quero ser. Entendeu? Tudo bem, para o senhor, tudo bem. Só que não fique pedindo para mim entender que o senhor entende como isso, eu não. Entendeu? Principalmente o senhor que é conhecedor de lei. Acontece muito também, né? Teve também um caso de uma luta nossa na época, devido ao nome social, né? Que antigamente a gente usava o nome social. Nós não tínhamos a resignação, né? Então, esse nome social. Acontecia muito também pessoas que não frequentavam os hospitais, os locais assim públicos, foi pelo constrangimento do nome social que não era respeitado. Entendi. Né? Hoje nós temos uma lei no estado, essa lei, a 10.948, ela fala que todo departamento que trabalha com registro de pessoas com nome, tipo que tem, você vai tipo na biblioteca, você vai na biblioteca, lá eles têm a fichinha sua para você fazer a retirada do livro, né, do empréstimo. E essa lei, ela explicita que todo local que tem registro das pessoas tem que ter o campo de nome social. Ah, sim. Tá? Então, no SUS também, inclusive eu faço tratamento na PUC, né, que eu tenho um problema de saúde, eu faço tratamento na PUC e lá não tinha. Eu fui falar com a assistente social, né? Aí eu sou assistente social também de formação, né? Eu fui falar com ela, mas eu falei de igual para igual com ela, né? Falei, viu, isso tá errado, cadê o nome social? Aí ela falou, mas por que tem que ter? Né? Tem que ter. Porque muitas vezes eu estava lá na recepção aguardando a minha chamada, a minha entrada para ser consultada. O médico saía, me chamava e eu não levantava. Ele virava a costa, ele entrava, eu entrava atrás dele. Para ninguém perceber que chamou o Marcelo e levantou a Simone. Entendi. Entendeu? Então é desconfortante já, não é fácil.
Olha, eu quero agradecer, mas antes de finalizar, eu quero deixar alguns recados para você. A Sandra Miller Piscinin, Simone, sempre de bem com a vida, a Fátima Salles. Saudade de ouvir você, Simone, me chamando de Oi, Oi Fatinha. Não sei se você se lembra. Sim. A Júlia, bom dia, querida Simone, exemplo de caráter e respeito. Aprendi a amá-la desde criança com minha mãe Magali. Um beijo grande em seu coração. A Júlia Polese mandou participação aqui para você também. Amo. E eu agradeço sua presença aqui e dividir com a gente a sua luta, dividir com a gente, né, todas essas informações importantes assim pra gente, ainda mais no período que a gente vive, né, muito ainda é uma sociedade que está aprendendo muita coisa, né, e a evolução já avançou bastante. Já avançou, né, mas ainda tem muita coisa para avançar, né, Simone? Avançou bastante, é assim, leve isso como um legado aqui, né, de uma travesti que de mais data, né? Uhum. O respeito. Sempre o respeito. Perfeito. Entendeu? Respeite. Eu quero o respeito, eu tenho que dar o respeito. Respeite para ser respeitado. Entendeu? É isso. Bom final de semana para você. Obrigado, Jean. Abraço. Obrigado a todos e todas. Um bom dia para todos.